Muito bem, boa noite a todos, aos que estão aqui conosco no canal Refúgio Teológico. Nesse vídeo, eu vou abordar uma grande polêmica sobre o eclipse que vai acontecer agora, no dia 8 de abril do ano 2024. Existem centenas de teorias, tá, a respeito desse eclipse, das mais diversas. E dentre elas, eu escolhi três teorias, tá? E antes de eu abordar essas teorias que está em alta nas redes sociais como um todo, nós percebemos que o povo ainda está totalmente desinformado a respeito dos sinais dos tempos, a respeito dos fins dos tempos, a respeito da volta de Cristo. As pessoas ainda estão totalmente sem o devido preparo para compreender os sinais nos astros, no universo, no cosmos, sinais na sociedade, sinais religiosos, políticos, obviamente, mas como identificar corretamente e não fazer má interpretação ou criar teorias que sejam semelhantes, distorcidas ou totalmente diferentes do que a escatologia prega e ensina, tá? E essa é uma primeira observação que a gente pode perceber. Existem alguns países e algumas cidades, pessoas tomadas por um engano a respeito do eclipse, que eclipse sempre foi algo, entre aspas, comum aqui na Terra. Desde que a Terra foi construída, que houve homens, civilizações, eclipses sempre foram observados e estudados. Obviamente, hoje em dia, eles são muito mais analisados, né? E nós vamos ver aqui que a nossa mentalidade está sendo distorcida por pessoas que, obviamente, ganharam, de alguma forma, eu não sei nem explicar como essas pessoas conseguiram retirar da mente das pessoas a verdade, seja ela científica ou bíblica, e colocarem uma espécie de teoria que não vai ser concretizada, ou falsas profecias. Então, a princípio, eu não vou aqui explicar o que, tá? Mas eu gostaria de, a princípio, dizer que o primeiro prisma, a primeira ideia que nós precisamos entender sobre qualquer eclipse, independente se é dia 8 de abril ou desse ano, é que o eclipse é uma das maiores provas. Veja só, o eclipse, seja ele lunar ou solar, uma das maiores provas de que a Terra é esférica, que a Terra é redonda, tá? Só que as pessoas não percebem isso mais porque estão apavoradas ou acharam que certas teorias são mais fáceis de acreditar do que a ciência. Para muitas pessoas, a ciência é contra a Bíblia ou, no máximo, é contra a razão. E isso é um grande equívoco. Ao contrário, a boa e verdadeira ciência é a favor da Bíblia e a razão humana era estar favorável à ciência. Mas quando a ciência está totalmente fora de norte, ela acaba criando ou se tornando apenas um besterol. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que o eclipse ele é uma das maiores, nem teoria uma das maiores evidências de que a Terra é redonda. Ou fora da atmosfera, tá? São redondos, redondos, né? De acordo com o que nós podemos enxergar, mas as pessoas preferem não acreditar no que realmente podemos conhecer, tá bom? Depois dessa primeira, porque assim é necessário, né, ter essa primeira impressão do eclipse, tá bom? Então, vamos começar aqui. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Antes de eu citar aqui as três teorias,
Vamos agora verificar aqui em Mateus, capítulo 24. Isso aqui é apenas uma introdução, tá? Eu já vou entrar aqui no assunto do vídeo. Capítulo 24, verso 36 ao 39. Mas deixa eu ver aqui. Não, é o 36, né? No verso 36 até o verso 39. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, Jesus Cristo, senão o Pai. Olha só, a respeito da volta de Cristo, né? Porque, obviamente, existe um dia, uma hora, um mês e um ano, né? Pois, assim como foi nos dias de Noé, veja como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Em primeiro lugar, estipular uma data para o fim do mundo e para o retorno de Cristo, isso foi feito por diversos grupos religiosos, tá? E todos eles fracassaram. 8 de abril também é uma das teorias para a volta de Cristo, né? Ou para a ascensão do anticristo. É uma teoria fracassada que não vai dar conta. Segundo, realmente a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Os dias que nós estamos vivendo agora, antes de 8 de abril, não é igual a Noé. Por quê? Porque a geração de Noé é uma geração totalmente ateia, totalmente agnóstica, totalmente anticientífica, totalmente antiteológica, e somente Noé era um homem que se esforçava para conhecer a palavra de Deus. Mas nós temos observado isso atualmente. Verso 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam senão que veio o dilúvio e o levou a todos. Senão, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, haverá pessoas que ficarão para trás por negligência, por ateísmo, enfim. Obviamente não vou fazer a exegese do texto, mas eu quero dizer o seguinte, que dia e hora ninguém sabe. Então, 8 de abril, 10 de abril, 12 de abril, não sabemos. Então, não podemos criar uma matemática para dizer que é o fim do mundo. Então, tá refutado isso a princípio, né? Bem, um outro ponto que a gente pode dizer aqui é que, de fato, como eu disse a vocês, existem sinais realmente no céu e na terra. Tá? Também não estou dizendo que esse sinal, que esse evento, melhor dizendo, 8 de abril, não tem nada a ver com as teorias que estão sendo divulgadas atualmente. Tá? Não tem. Porque quando a gente pega a escatologia, tá? Um estudo rigoroso, bem trabalhado, a gente vê que haverá sinais de guerra, fome, peste, né, e tal. Mas o sinal que vai realmente desencadear, abrir o cadeado, né? Abrir as portas, né? Para a grande tribulação é o rapto, o desaparecimento da Igreja de Cristo. E esse rapto, ele é secreto, né? Então, Jesus vem para a igreja e leva para o céu. Aí surge o anticristo. Então, esse cenário que estão montando hoje em dia, né? Ele visa não exatamente isso, mas apenas criar teorias que realmente não têm sentido, né? E, de fato, Deus ele realmente se manifesta na criação, dá sinais, dá juízos, né? Utilizando a criação. Você vê em Joel capítulo 2, verso 31. Mas Atos 1 ao 7 também reforça muito o que nós vimos em Mateus 24. Que não podemos pegar o eclipse X de uma data e dizer, olha, isso aqui é tal coisa, não. Tá? A gente precisa ter discernimento. Vamos agora passar para a primeira teoria sobre o eclipse de 8 de abril. Obviamente, digo a vocês, repito, que essas teorias não têm mais, não tem base científica e nem base bíblica. A primeira teoria é a teoria do Golias. Segundo essa teoria do Golias,
Um eclipse que ocorreu no ano 2017, ele cruza os Estados Unidos. Já esse eclipse do ano 2024 também vai cruzar no Fórmula X, né? Esse X é meio que fosse uma seta apontando para uma localidade que é chamada de Cidade dos Gigantes. E por ser Cidade dos Gigantes, apareceu no YouTube vídeos, né, pessoas filmando seres extremamente fortes, seres extremamente gigantes, né, que estavam criando caos naquela região. Então, essa teoria, a teoria do Golias, diz que os Estados Unidos da América está criando um falso eclipse. Veja só, está criando um falso eclipse para destruir os gigantes que estão dentro dos Estados Unidos, justamente nessa cidade dos gigantes. Então, veja só como o povo está sendo dirigido. Novamente digo a você, isso é mais uma comprovação de que o povo não conhece a Bíblia. Nem naquela época proibiu de que qualquer pessoa pudesse estudar a Bíblia. Proibiu, utilizando a situação de que muitos não eram alfabetizados e que impôs a eles que somente eles, e só eles, e mais ninguém, podia estudar a Bíblia. Você sabe muito bem que, para quem estuda história medieval, vai saber que essa organização religiosa está, até os dias de hoje, manipulando as mentes das pessoas. Imagine hoje que a Bíblia está aí, aberta, mas as pessoas têm medo, tá? Antes era proibido, mas hoje as pessoas têm medo de estudar de forma séria, temente, né? Para compreender o sinal dos tempos. As pessoas não têm mais interesse, têm medo, mas ficam aí criando ou seguindo teorias que não têm sentido, né? Essa é a primeira teoria, a teoria do Golias, tá bom? Existe uma outra teoria, e veja que todas essas teorias, ela busca um suporte bíblico, mas não tem sustentação. Não tem sustentação, porque quando você pega a história do Antigo Testamento sobre os gorilas, sobre os gigantes, você vai perceber que não tem nada a ver, tá? Segunda teoria. Teoria do profeta Jonas. Por que teoria do profeta Jonas? Porque esse eclipse seria uma profecia. E por ser uma profecia, esse eclipse e Jonas teve que pregar em Nínive, tá? Então é como se ele estivesse fazendo uma adaptação daquela época dos profetas Jonas para os dias de hoje, por conta do eclipse. Mas a Bíblia em si não vai existir o eclipse, tá? Nesse sentido aí que aconteceu. E também eles tendem a acreditar que essa teoria é a verdadeira de Jonas, porque não somente existe uma cidade chamada Nínive nos Estados Unidos da América, mas que esse eclipse vai passar por uma constelação chamada Baleia. E Baleia foi o peixe, tá, que engoliu Jonas. Tá? Particularmente, eu acredito que, não vou entrar agora nesse assunto, que foi o peixe que engoliu Jonas, não foi uma baleia, tá? Mas existe uma constelação, e essa constelação se chama Baleia, e esse eclipse vai passar. Então, tudo indica que aquilo ali é um evento bíblico. Mas, quando a gente estuda realmente vai fazer todo o trabalho de estudo em Jonas, no profeta Jonas, do Antigo Testamento, isso não tem cabimento nenhum. A última teoria, a teoria que agora não tem realmente nada a ver, não tem sentido, são pessoas que não usam razão, são pessoas que não usam ciência e são pessoas que não usam a Bíblia para entender os dias de hoje, dos 3 dias de trevas. Então, esse eclipse vai desencadear um julgamento, uma punição de 3 dias de trevas sobre a face da Terra. E essa teoria, tá? Essa hipótese, não chamo nem teoria, eu chamo de hipótese, ela se baseia numa mulher chamada Ana Maria Taugi.
E vai dizer em seus seguidores que o que vai acontecer agora no dia 8 de abril é justamente uma adaptação de uma das pragas, né, que ocorreu no Egito para que o povo de Israel, os hebreus, pudessem sair dessa terra e serem libertos. Então, não faz sentido. Por quê? Porque Estados Unidos no Egito não temos Moisés, ou um profeta idêntico a Moisés, mandando que o povo seja liberto. Então, é uma fantasia, né, que busca distorcer a Bíblia. Então, todas essas teorias, existem muitas outras teorias, tá? Milhares de teorias que as pessoas procuram essas teorias, mas não procuram a Bíblia, né? Porque antigamente era proibido, uma religião proibia de você estudar a Bíblia, proibia, meu irmão. Você não acredita, vai estudar história. Como era, não como você acha que é. Segundo, hoje as pessoas têm a Bíblia em mãos, mas não têm desejo, não têm interesse em estudar realmente, né? Que a Bíblia é para estudar, para acreditar, para entender, né? E tem desgosto, preferem seguir fábulas. Mas temos aí texto de Mateus 24 e Atos quebrando tudo isso, tá? Quero chamar sua atenção para todo esse assunto e pedir que você compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário, diga se você conhecia essas teorias, ou se já ouviu essas teorias, né? Se você acredita nisso, né? Diga a sua opinião, tá? Uma sugestão, tá certo? Compartilha, se inscreva, tá certo? Porque cada vez mais que você dá o seu like, se inscreve, mais nosso canal cresce. Nosso canal tem o intuito e o objetivo apenas de trazer informação, conhecimento e aprendizagem mútua, ou seja, vocês nos ajudam interagindo, né, conosco, e nós aqui sempre vamos trabalhar temas que vocês possam aí necessitar, tá bom? Então, forte abraço. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 8870-9867, tá bom? Deus abençoe, até breve.